continuando aqui, só para a gente resolver aquele probleminha. Então, assim, primeira coisa é entender que esse status ele pode variar de acordo com a resposta, né, da API. E esse status ele tem vários números. Se a gente olhar aqui a documentaçãozinha do status, em que momento que ele está zero? Ele pode ter dado zero por um problema, por um erro, ou ele pode ter dado zero porque ele está numa fase ainda, inicial. Então, olha só, abrindo aqui no sitezinho da documentação, a gente tem aqui no developer.mozilla, ele diz aqui, ó, antes do request estar completo, né, o valor do status será zero. Tá? Então, existe até outros métodos aqui bacanas, nós estamos usando o Open, né, que nos permite... Mas nós temos aqui onProgress, onload, e ele devolve esses tipos de status para nós. Ó. Tá? Então, se eu executar o Open, se eu instanciar só instanciar o objeto e verificar o status dele naquele momento que eu instanciei o objeto, é zero. Se eu abrir o Open, também é zero. Eu invoquei o método Open, no momento que eu executei o Open, continua zero. Então, nós temos lá o status zero. Tá? No momento que ele chama o Open, que nós estamos chamando o Open. Beleza? E o onProgress, no momento que eu dei o onProgress, aí é loading. Já se eu chamar ele, já é 200. Ou no onload, também é, no done completo, também é 200. Então só para vocês terem mais essa referência aqui. Então trazendo aqui para o nosso caso, então vai ter um momento em que esse status vai ser chamado, vai estar zero, simplesmente porque chamamos o open. Quer dizer que ele preparou a requisição, já chamou o nosso objeto ali e o status vai estar zero. Então o que a gente faz aqui nesse caso? A gente pode fazer assim, né? Dis.status diferente de zero, por exemplo. Diferente de zero, né? E 200. Tá certo ou não? Tá errado, né? Por quê? Porque se ele é igual a 200, ele já está, no caso aqui, já é diferente de zero. Já cobraria isso aqui, certo? Então o que eu faria para incluir aqui? Assim, eu não quero que ele dê um erro quando o status é zero, de cara, porque foi que ele abriu o open aqui, já executou uma parte. Tá, como que eu faço aqui? Se o status for igual a 200, eu posso até pular isso aqui, né? Tipo assim, ó, se o status, olha lá, se diz status for diferente de zero, né? Tipo assim, for diferente de zero, aí eu entro aqui, por exemplo, ó. Aí eu faço essa... Paranauê, pode ser assim, um monte de if, depois a gente pode acrescentar aqui uma regra. Né? Olha lá, ele é diferente de zero? Então beleza, aí eu vou verificar, ele é 200, tá pronto, tá ok? Aí sucesso, tá? Então, se ele é diferente de zero, eu já não dou o erro de cara, tá vendo? Aqui, do jeito que estava aqui, tá perguntando, é 200? Não, então eu já dou o erro de cara, só porque era zero, mas não era para dar o erro. Né? Então vamos verificar se essa logiquinha aqui funciona, né? Só para a gente revisar aqui o algoritmo, tá? E isso pode ser melhorado, tá? Do jeito que eu fiz ali, ainda pode ser bem otimizado, tá? Mas só para a gente ter uma noção inicial aqui da situação do status zero. Salvei, salvo com sucesso, e exibiu a lista, tá? Por que ele deu salvo com sucesso aqui, ó? Porque eu mandei salvar, ó, o que ele fez? Ele chamou o status, tinha uma hora que ele estava zero ainda, então ele não entrou no erro de cara, certo? Agora ele chamou... Né? Quer dizer que ele estava em um momento ali. Agora ele chamou de novo, o status já não era mais zero, agora é 200. Entendeu? O fato de não ser zero não quer dizer que está certo. Por isso que eu tenho que fazer um outro filtro aqui. Ó. Ele é 200, ó. Agora ele é 200. Então se ele é 200 e já está no modo concluído, tá? Isso aqui é conclusão, tá? Da requisição. Aí sim ele deu a mensagem de sucesso. Tá joia? Então isso aqui é uma engenharia alternativa. Tá? E aqui nós temos 50. Se eu vier aqui e colocar qualquer coisa... Agora nós temos um outro negócio que é legal também, que é assim, nós estamos tentando tratar na mão ali o erro, né? Mas tem um negócio bacana que é esse cara aqui, ó. onError, tá vendo? Do próprio XML HTTP. Então ele já tem um evento onError. Tá? Tipo assim, eu mandei executar essa requisição, método get. Ele já tem um tratador de eventos se essa requisição falhar. Eu não preciso ficar fazendo aquilo lá. Porque foi só para mostrar uma noção inicial da coisa, né? Então, por exemplo, eu não preciso ficar fazendo isso aqui, ó. O que eu poderia fazer? Eu poderia deixar isso aqui do jeito que estava mesmo, lembra como a gente já tinha feito? Ó? Só para você ter ideia. Tá? Vou deixar aqui, olha só. Vou colocar aqui bonitinho, como estava.
sucesso, tal. E aqui eu tiro esse erro daqui e deixo aqui, ali, beleza. E aqui eu configuro usando o próprio evento dele. Tá? Seguindo aqui a recomendação, antes do send, depois do open, o que eu faço? xhttp ponto on error. Então ele tem esses eventos. On error. Deixa eu só ver se é com o tudo minúsculo. On error. Certo? E aqui ele fala, passa uma função como parâmetro. Qual que é a função que eu posso parar como parâmetro? Erro. Erro. Se eu fizer erro, o que é erro? Erro é uma função. Já é uma function. Não, parênteses não. Tá? Parênteses no erro não tem que colocar? Não, que na verdade isso aqui ó, já é uma function, né? Então ele cai aqui como uma function. Eu só teria que passar o parênteses se eu quisesse, tipo assim, se eu quisesse, ao invés de atribuir, esse aqui é o endereço de uma função, eu só atribuí esse endereço para esse cara. Agora se eu quisesse invocar ele, eu quero invocar a função, aí eu chamo erro. Eu não quero invocar a função, eu só quero passar o endereço dessa função para esse evento. Ou seja, esse cara aqui é como se ele recebesse aqui, ó, function, tá, aquela função. É como ele recebeu isso, ao invés dele executar a função. Tá? Beleza? Então ficou assim, ó. E aí nós temos, novamente, de forma mais simples, tudo certinho. E se der algum problema nessa requisição, aí o onError vai saber que não deu certo. Ele sabe que não deu certo e vai executar. Por exemplo, nós podemos até induzir esse erro, né? Então vamos olhar aqui. Vamos ver aqui, executar. Deixa eu ver se está atualizado, né? O nosso código ali. Cadê o controller? Deixa eu ver, salvar. Cadê o controller? Deu um monte de pau aqui, né? Ah, faltou chave, sintaxe, certeza. Aí, já estou zoando o código. Deixa eu arrumar aqui. Onde que fiz isso? No controller? O que eu fiz? Eu zoei o controller, né? Deixa eu ver o que eu fiz no controller aqui. O que eu fiz aqui no controller? O que ele está falando? O meu tá dando o mesmo problema e não é nada. Do nada ele dá um problema, do nada Pera ele aí. Aqui vai ser esse cara aqui, ó. Sobrando. Entendeu? Vazando. Aí. Pimba. Ali. Tá? Então, agora eu vou verificar se o que nós estamos vendo aqui é o certo, né? Cadê o post? Tá aqui. Tá. Sucesso. Beleza. Um erro. Deixa eu só verificar o que chegou aqui, ó. Salvar. Olha o que chegou aqui no erro. O que é o erro? Olha lá. Quando eu cliquei no botão salvar, ele chamou, ele passou uma variável erro para cá, para onError. Quem que é erro? O erro está nulo ainda. Mas o que ele vai receber? A pergunta do colega aqui. Eu tinha que colocar parênteses ou não? Quem que é erro? Olha lá, é uma função. Ó. Eu passo o mouse assim, olha o que ele mostra. É uma function que tem dentro dela um window.alert e não pode ser salvo. Tá vendo aqui? Ó, passei o mouse aqui. Ele é esse F é uma função anônima e aqui embaixo ele mostra o que tem dentro dessa função. Você não passou uma função, você passou um endereço. É o endereço, mas é esse endereço de erro me leva para essa função. Entendeu? Então eu passo o próximo passo e ele atribuiu. Agora o que é o onError? É aquele F, esse cara aqui. Então se der BO, é nele que vai ser, que a coisa vai pegar. Mando, enviar. E salvo com sucesso. Tá? Então esse é o jeito mais indicado para fazer. Ele mostrou ali 53, eu nem sei se já estamos 53 mesmo. Salva de novo, salva com sucesso. 52, você viu? Nós estamos incrementando, né? 53, 52. Hã? Né? Vocês estão acordados, né? É? 53, agora 52. Qual que é o próximo, então? Se eu cadastrar aqui, né? 51, né? O conceito de retrocesso de Olha lá. Mandou, salvou, executou a lista, agora 52. E agora? Salvou. Vamos ver. 54. Mas por que isso? O que está acontecendo? Salvou, 54. Oxi. E aí? Vou dar um EE, salvo com sucesso. 55. Cadê o OO? Salvar. Ah, tinha um negócio que assim, tinha que ter um certo número de dígitos. Não pode ter mais um número de dígitos. 56. Né? Tem isso também. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver. Mas por que não deu erro? Entendeu? Olha lá. Tá salvando.
Tá? Ó, kkk. Se eu dar um monte de caractere aqui na senha, vamos ver. Salvei, ele disse que estava salvo e o kkk não salvou. Tá? Então se eu vou na minha API que ele fala assim, ó, error, é muito grande a quantidade de caractere na senha. Só que ele está mentindo, né? Ele tá levando para o cliente a ideia de que foi salvo. Então, em algum momento, nós não lançamos esse problema lá para o cliente, ou seja, foi tudo bonitinho, status 200, tudo certinho, e o JavaScript está achando que tudo deu certo. Porque essa except que aconteceu aqui dentro, nós não levamos para lá. Né? Então, só entenda aqui. Ó. Então, o que a gente teria que fazer? A gente teria que vir aqui no nosso controller, certo? E ao invés, cadê o cadastrar? Aqui, no cadastrar. Se esse cara lançar uma exception, o que a gente tem que fazer? Olha o que ele está fazendo. Ele está fazendo o quê? Opa. Cadê o nosso controller? Aqui. O que ele está fazendo? Ó, a implementação dele. Aqui, ó, banco. Olha o que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo um try catch e estamos ocultando a exceção. Esse try catch está pegando a exceção, mas ele não está levando para o nosso controlador. O nosso controlador nem está sabendo que está acontecendo isso. Olha aqui, pessoal, presta bem atenção. O mais importante de tudo. Ao invés de a gente esconder essa exceção, o que nós vamos fazer? Vamos levá-la para o controlador. Vamos avisar o controlador. O controlador, ó, negaretes, cara. Aconteceu um BO aí. Entendeu? Presta atenção no que eu vou fazer. Eu vou criar aqui, ó. Depois só raciocina, tá? Eu vou criar aqui, ó. throw. Eu vou criar uma exception chamada repository exception. É uma exceção do repositório, tá? Ó, eu vou criar assim, ó, repository exception. Quer dizer que o quê? Que o nosso repositório está lançando uma exceção que é esse cara aqui, ó, letra E. Tá vendo? Essa é a causa da exceção e aqui eu vou colocar a mensagem, ó. Não pode ser salva. Não pode ser salva. Eu não detalhei o porquê. Eu poderia ainda detalhar o porquê. Tá? Eu criei uma exceção uma exceção nossa, só para lançar para o controller. Então eu venho aqui, dou um Ctrl, eu venho, clico na lâmpada mágica, e crio o exception. Já vou deixar você fazer isso. Vou criar essa exception, uma exception nossa. Não sei o que eu fiz aqui. Clica aqui, cadê? Create method, não. Eu não sei o que eu fiz aqui. Eu quero criar, na verdade, o quê? Não existe a classe, né? Exception, deixa eu ver. Ele deveria me dar a opção para criar ela. Não me deu a opção de criar ela. Deixa eu dar um new nela. Deixa eu ver. Lâmpada mágica. Create class. Exception. Tá vendo? Ele me deu essa opção aqui. Tá? Então o que eu vou fazer? Mas na verdade não é assim, tá? Na verdade é isso mesmo. Throw new exception. Isso que faltou. Eu tenho que lançar um objeto. Agora se eu clicar aqui nele, e aqui ele vai fazer o seguinte, ó, create repository exception. Eu estou inventando uma exception nossa. Lembra do CPF exception que a gente criou no curso de objeto? Aqui eu estou criando um repository exception. Quer dizer, eu dei um pau no repository. O que eu vou fazer aqui? Criar essa classe. Deixa aqui mesmo, no controle, depois a gente organiza um pacote melhor para ela. Tá? Deixa ali mesmo. Só isso. Criou uma exceção nossa. Só que ele não tem esse construtor, né, que recebe a causa e a mensagem. Esse E é a causa, o que aconteceu. E o outro é a mensagem. Vamos deixar assim, só assim, ó, por enquanto. Ó. Só assim, ó. Sem mensagem, sem nada. Só vamos deixar ele, vamos só criar um método, o construtor, perdão, só para ele ter a causa. O que quer dizer isso aqui, gente? A causa. É o causador daquela exception. Então eu estou fazendo o seguinte, eu vou dizer assim, para a minha classe base, quem instanciou o repositório exception, ele pode estar passando para nós o objeto que causou esse cara. Nesse caso aqui, ó, foi o... Quem causou? Foi o SQL exception. Olha lá. O SQL exception foi a exceção que deu origem ao nosso repository exception. Tá? Beleza. Agora, qual que é o problema quando você faz isso? Você tem que declarar aqui em cima, truth, declaration. O que você está falando? Ó? Você criou um método cadastrar. Olha lá. Aí, nós criamos um método cadastrar, e esse método cadastrar agora pode lançar uma exception para o controller, dizendo, controller, deu zebra aqui. Pode lançar uma exception para o controller. Só que para a gente avisar para o controller que ele
ele pode receber exception, a gente precisa declarar ele aqui em cima que esse método pode mandar uma exception para ele, ao invés de mandar para ele o que ele quer, que é o resultado da inclusão. Ele pode devolver uma exception. Só que tem um pequeno problema aqui. Qual é o problema? Que nós escrevemos esse método cadastrar a partir de quem? A partir de uma interface. Nós criamos uma interface que tem todos os métodos. Olha só como que ela está aqui. Vou pôr a vizinha aqui, ó. Vizinha. Aqui, ó. Puxei a orelha do Eclipse e mostrei aqui, ó. Vizinha. Tá vendo o cadastrar? É a partir dela que nós criamos o usuário repository banco. A partir dela. Então nós implementamos a interface que tem o método cadastrar. Só que nós não falamos na interface, tá vendo? Não é compatível. Ó. Exception is not compatível com... Não, esse aqui é outro problema. Esse aqui é outro problema. Não é isso da interface. Cadê? Cadê? Ah, não, perdão. Era isso mesmo. Ele falou que não é compatível. Por que não é compatível? Porque nós não tínhamos adicionado ele na interface. Então, só entenda isso aqui. Tá? Então, resumindo, voltando novamente, o que eu fiz? Eu falei assim, tenta cadastrar. Se der um problema lá no banco de dados, como deu, esse problema vai ser uma SQL Exception. Só que nós estávamos escondendo ela. A gente não estava levando para o controller. Nós decidimos mandar ela para o controller. Só que ao invés de a gente mandar uma SQL Exception direto para o controller, nós criamos uma exception nossa, que vai servir para todos os repositories. Nós lançamos a repository exception, que nós inventamos. Deu um problema no banco. Para a gente lançar essa exception para o controller, a gente teve que declarar na assinatura do método para o controller ficar sabendo, senão o controller não fica sabendo. Entendeu? Ou qualquer outro que for usar. Só que o problema que eu encontrei ao tentar declarar ele aqui é que, como nós estamos implementando uma interface, nosso método ficou incompatível com a interface. Então a gente levou ele para a interface. Tá lá, agora a interface diz, ó, toda vez que você cadastrar um método, você deve também se preocupar em lançar uma exceção para quem está invocando esse método, caso não dê certo. O último problema que isso gera é o quê? Vamos olhar aqui as duas implementações que nós temos. Ó, nós temos uma que é a usuário repository lista e outra que é usuário repository banco. Perceba que na implementação ele não exige que você defina na assinatura o lançamento da exceção. Mas se você escrever na implementação que você vai lançar uma exception, você tem que colocar na interface. Mas se você coloca na interface, não quer dizer que você tem que colocar na implementação. Tá? Só esse pequeno detalhe que você tem que entender. Então perceba, nós colocamos na interface, olha lá, nós colocamos na interface que ele pode ter na assinatura esse lançamento de exception, mas o nosso lista, ele resolveu não implementar, não lançar essa exception. Então ele não precisa declarar isso. Tá? Agora, por que nós somos obrigados a colocar isso lá na interface? Porque tem uma implementação que quer fazer esse lançamento de exception. Então, se uma pode fazer o lançamento de exception, então nós temos que avisar isso a nível de interface. Tá? Então, só para fechar com chave de ouro aqui, o vídeo já está um pouco extenso, né? Mas só para fechar com chave de ouro, nós temos que ir lá para o controlador agora, porque o nosso cadastrar do controlador, ele não está mais livre e solto como ele estava antes. Como nós estamos chamando um método que pode lançar uma exception para nós, aqui nós temos que fazer o quê? Exatamente, um try-catch. Então, o que a gente faz aqui? A gente faz um try-catch. E aí a gente faz o quê? Se deu tudo certo, né? Se o cadastro foi um sucesso, a gente vai dar uma, beleza, requisição pelo método push e tal, ou vamos colocar aqui assim, ó, né? Sucesso. A gente respondeu isso aqui lá para o JavaScript, lá para a tela. Entendeu? Sucesso. Nós respondemos essa mensagem porque a gente quis, porque na verdade ele nem está usando essa mensagem mais. Ele está escolhendo qual que é a mensagem. E a gente nem vai mandar mensagem mais. A gente só falou, ó, deu certo? Deu certo. A única coisa que ele vai devolver automático é o status. Ok, 200. Deu errado? O que nós vamos fazer com esse erro aqui? Nós podemos fazer o quê? Lançar ele também, lá para a tela. Tá? Aqui eu posso devolver uma mensagem para ele de que deu erro, e inclusive passar detalhes do erro para ele, entregar esse erro para ele, ou eu posso simplesmente lançar essa exceção, ó, para ele, ó, lancei a exceção. Só relancei. A exceção chegou aqui, eu relancei. Só que aí eu preciso avisar aqui na assinatura, né? Deixa eu ver.
Tá praticando aí. Aí você fala assim, vou colocar o Ezinho aqui, né? Tal, lançar. E ele não te dá a opção de se lançar esse. Porque se eu falar assim, eu vou lançar essa exception para alguém, qual que é o seu problema que nós temos aqui? Primeiro, esse método do post, ele já tem a sua assinatura completa. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Ele pode lançar o quê? Um servlet exception. Ele pode lançar o quê? Um IO exception. Mas ele não pode lançar um repository exception. E se eu falar assim, não, eu quero que ele lance um repository exception, eu venho aqui e acrescento ele aqui. Se eu fizer isso, eu vou estar alterando a compatibilidade dele. Lembra que ele é um método que já vem sobrescrito na classe base? Então eu não posso fazer isso. Tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um jeito de colocar essa minha repository exception ou numa servlet exception ou numa IO exception. Qual que vocês acham mais indicado? O I/O representa mais ligação com arquivo, tá? Com acesso a input e output, dados, né? E o servlet except é uma exceção de servlet genérica. Então, eu posso vir aqui e dar um new servlet exception e passar até o E como parâmetro para ele. Ó. Ele aceitou. Então, o que vai ser levado lá para o browser vai ser uma exceção de servlet. O estado já não vai ser mais 200. O E contém todos os dados. Se eu quiser, contém todos os dados do problema. Vai ser levado isso para lá. Então vamos tentar dar um restart. Deixa eu só ver onde que está zoado aqui. Ah tá, porque todos os nossos cadastrar aqui ó, do Init já parou de funcionar. Inclusive, a gente pode remover isso aqui, porque ele não precisa mais. Né? Não precisa mais cadastrar. Toda vez que dá um start no nosso server, a gente cadastrar isso. É só para teste mesmo. Tá? Então, vamos restartar. O tempo está muito seco. A tosse está brava aqui, tem que tomar uma treveia helada, né? Beleza pura. Então, vindo aqui, vamos carregar aqui novamente. Clicou, trouxe a galera, né? Vou colocar um dado gigante aqui, para ele dar um problema lá no banco, não aceitar, e também não dar um salvo com sucesso. Ó, salvei. O que ele fez? Não salvou. Mas vamos verificar o que aconteceu aqui internamente. Ó, ele deu um erro. Ó, ele falou, ó, falhou. O servidor respondeu um status 500. Aqui, ó. O cara respondeu um status 500. Pera aí, mas quem que deu esse status 500? Deixa eu ver aqui. Resource, cadê? Network. Tá aqui novamente. Então eu vou clicar no botão salvar. Vou pôr uma senha gigante. Salvar. Ó, ele configurou um error e tal, beleza. Beleza, olha lá. O que ele tentou fazer aqui? Aqui. Ele tentou chamar essa requisição. O que tem nessa requisição? Ó, ele falou, vou tentar enviar esses dados para lá. Tá vendo? E qual foi a resposta? Essa resposta foi um errão gigantesco. Ó. Todo zoado. Ó, dizendo, ó, repository exception. Ou seja, de verdade, agora deu a mensagem do repository. Ele entregou para o nosso cliente uma resposta de erro. Só que perceba que ele entregou um HTML. Porque o nosso browser, o que ele faz? O Tomcat. O que ele faz? Ele monta uma página para o usuário. Ele entende que você está numa página ali. Não entende que é uma. Ele não sabe se você fez uma requisição JavaScript. Ele acha assim, você fez um request, pode ter sido pelo Postman, pode ter sido por um form, entendeu? Nós fizemos uma requisição e ele entregou uma página, tipo assim, para ficar bonito, Léo. Entendeu? Ó, a página está contendo todas as informações do erro, o repository, tá vendo? Nós podemos melhorar essa mensagem, mas aqui tem informação. Tá? Ele tem informação. Por que ele não caiu aqui? Né? Aonde que ele não caiu? A gente queria que ele tivesse caído aonde? Vamos lá? Aonde a gente queria que ele tivesse caído? A gente queria que ele tivesse caído aonde? Aqui, ó, no usuário e controle, ó. A gente queria que ele tivesse caído aonde? Cadê o salvar aqui? Aqui, salvar. Salvo com sucesso. Aqui, ó, não pôde ser salvo. O nosso sonho era que ele chamasse essa função aqui, ó. On error. Tá vendo? On error. Então, salvar. Aquele, beleza? Configurou tudo e tal. Salvo com sucesso.
ali, vou até tirar esse aqui. Beleza? Aí, perceba, ó, ele não chamou. Tipo assim, nós passamos a configuração, ele configurou o erro, mas ele não chamou. Mesmo que o nosso network, ó, ele está tentando aqui, deu status, ó, ele tá chamando, olha lá. Tá dando um problema no nosso repository, ele não está salvando, mas a gente só não está conseguindo fazer o quê? Levar essa mensagem para frente. Só olhando aqui, ó, 500, ó, ó o status. Ó, 200 é ok, 200 é ok, e aqui 500. Quer dizer que não, essa última requisição não pode ser finalizada. Porém, ele não invocou o nosso evento de erro. Tá? Então vamos fazer outro vídeo, que isso aqui já ficou muito grande.